Bom dia, ensino médio, tudo bem? Nossa aula hoje é a de redação. Então temos aqui todo o ensino médio, primeiro, segundo e terceiro ano, nessa nossa aula de redação, tá certo? Por que isso, professor? Por que todo mundo junto? Porque todas as turmas já terminaram o conteúdo programado, aquele conteúdo do módulo, certo? E o que é que tinha no planejamento? No planejamento tinha aula de aprimoramento dissertativo para primeiro ano, segundo ano e terceiro ano. Então aqui eu estou juntando as turmas. Imagine que vocês estão na aula normal, presencial no colégio, e o professor chama o segundo ano para se juntar com o terceiro ano. Aí vocês ficam meio chateados, né? Geralmente o terceiro ano é que se incomoda mais com isso. Somente quando é o primeiro ano que vai para a sala do terceiro ano. Tira um pouco daquela privacidade de vocês. Então seria esse momento de juntarmos a turma e quem sabe até os alunos iriam um pouco antes para casa, certo? Então aqui é aula de aprimoramento dissertativo. Tenham atenção. Então vamos lá, pessoal, para a nossa aula de aprimoramentos dissertativos. Vamos ver o que é que o professor trouxe de conteúdo que serve para todas as turmas, hein? Uso dos conectivos na dissertação. Então percebi que nas atividades de vocês, muitas vezes os alunos têm uma dificuldade em colocar a palavra correta para conectar as ideias, para que possa fazer sentido aquilo ali, ou até mesmo para introduzir uma parte da finalização do texto, ou a parte argumentativa do texto. Aí pergunta, professor, como eu começo o parágrafo? Que palavra coloco aqui? Porque justamente não tem noção ou faz um uso incorreto desses conectivos, dessas palavras que servem para ligar termos dentro da construção do seu texto. E o que são esses conectivos? São palavras ou expressões que interligam frases, períodos, orações, parágrafos, permitindo assim a sequência de ideias. Então esses conectivos servem justamente para dar liga ao texto, para fazer a ligação entre termos, entre períodos, orações, parágrafos, isso conectando ideias. Esse papel geralmente é desempenhado pelas conjunções. As conjunções são palavras que geralmente desempenham essas funções. Mas também podemos ter advérbios, pronomes que podem vir a exercer a função de conectivo de períodos, de orações, de frases, de parágrafos. Os conectivos são elementos essenciais no desenvolvimento do texto, uma vez que estão relacionados à coesão textual. Então, para o texto ter coesão textual, e o primeiro ano até estudou recentemente comigo, coerência e coesão, para que possa haver aquela coesão, que o texto possa fazer sentido, precisa sim fazer um bom uso desses conectivos. Então vamos ver alguns exemplos de como utilizar conectivos. Então digamos que no seu texto você chegou a um argumento que você quer dar prioridade ou quer mostrar que aquela parte do texto tem uma maior relevância. Como é que eu faço isso? Que conectivo eu uso para que o leitor perceba que aquele ponto é o ponto mais importante do meu texto, é a prioridade do meu texto? O que é que eu devo utilizar? Vamos ver? Você pode colocar lá, ó, em primeiro lugar, ou antes de mais nada, antes de tudo. Evite até um pouco antes de mais nada ou antes de tudo. Eu aconselho principalmente utilizar o em primeiro lugar. Em princípio, primeiramente, acima de tudo, principalmente. Quiser mostrar que tem um bom vocabulário, que conhece palavras, use primordialmente, use sobretudo, o a priori e outros que nós vemos aqui agora, certo? Principalmente esses são essenciais para que você mostre que aquela parte do texto ou aquele seu primeiro desenvolvimento é a parte principal e que você quer chamar a atenção. Mas se você quiser dar ideia de continuação, de adição, uma ideia sobre a outra, mostrando que aquelas partes estão conectadas, que aquela segunda parte que você vai escrever é somente para reforçar aquilo que já foi apresentado em cima, você pode utilizar o além disso, o ademais, o outro eu sim quando você for apresentar a oposição, mas que tem relação, o ainda mais. Se for uma ideia de contrariedade também, pode usar o por outro lado, certo? O mais também, o não apenas, o bem como. E agora tem um ponto aqui que é essencial, o momento de concluir. Como é que eu vou começar a minha conclusão? Tem gente que começa diretamente, falando já a conclusão, para melhorar essa situação, a solução para esse problema.
Tem algumas pessoas que já começam logo assim. Mas que tal você começar a utilizar um conectivo para introduzir a sua conclusão, para que o leitor possa entender, para dar a entender ao leitor que ali realmente é o último parágrafo, ali se trata de uma conclusão. O que é que você pode fazer? Se você for fazer uma conclusão em que vai apresentar um resumo da ideia, uma síntese da ideia, você pode utilizar em suma, em síntese, em resumo. Mas se você for apresentar uma conclusão e que virá com uma solução para aquele problema apresentado no texto, debatido durante o texto, é legal que você use o portanto, vírgula, e acrescente a sua ideia. Dessa forma, vírgula, ou desse modo, vírgula, pois, vírgula, e acrescenta a sua ideia. O assim sendo também é muito bom de ser utilizado. Então, fazer bom uso dos conectivos traz clareza, objetividade e sentido para o seu texto, facilitando assim a leitura e o entendimento do que foi produzido, certo? Então, esse foi o último ponto dessa unidade a ser aprimorado por todo o ensino médio, o uso dos conectivos. Espero que vocês tenham gostado, hein? Atividade para casa, primeiro ano, página 143 e 144. Segundo ano, página 138. Terceiro ano, página 160. Certo, gente? Tchau, tchau. Bom final de semana. Comecem a estudar já, para que vocês possam fazer uma boa avaliação na terceira unidade, hein? Tchau, tchau. Evitem segunda chamada.